povo de Deus, Isaías 57 e 58. Aqui no 57 temos a clássica, né, recorrente, pontual, condenação contra a idolatria. Sempre aparece um dado novo, né? A recordação de pontos importantes, informações importantes que nos mostram a realidade daquela época que eles viveram, né? Aqui tem a questão da justiça, né? Onde pereceu o justo e não havia ninguém que se impressione com isso. É interessante essa palavra. Está acontecendo um fato errado e na versão aqui da Bíblia Plenitude, né? Perece o justo e não há quem se impressione. Está acontecendo um negócio errado e as pessoas não estão impressionadas com isso. Sabe por que as pessoas muitas vezes não estão impressionadas? É porque, na verdade, elas nem se interessam em tomar conhecimento do fato. E pior ainda, quando elas tomam conhecimento do fato, aí piora a situação, porque depois de conhecer o fato, elas continuam ainda sem ver gravidade naquele fato, né? Isso acontece muito no dia de hoje. Há muitas coisas acontecendo no mundo da política, muitas coisas que aconteceram, muitas coisas que estão para acontecer. Tem uma galera aí, tem um pessoal aí que não está nem aí. Parece que vive no mundo da lua. São pessoas totalmente apáticas, à parte dos fatos políticos, da realidade das igrejas evangélicas, das mazelas que as igrejas e que o Brasil e o mundo vivem. Vamos pensar só em Brasil, pelo menos, porque se pensar em mundo aí complicou mais ainda. Então as pessoas estão, sabe, sem se interessar pela terra que ela vive, pela fé que ela vive. E parece até que o problema não vai atingir a ela. É aquela velha história de que o problema é parece ser do outro, né? Mas na verdade não é problema só, não. Tem aquela ilustração da fazenda, né? Que falaram que ia matar o porco, né? Aí a galinha, os outros animais não se preocuparam. E na verdade no final de tudo acabou morrendo todo mundo. É isso. É complicado, né? Que alguém foi visitar lá para o porco, aí a cobra mordeu, aí a pessoa ficou doente da casa, foram visitar, tiveram que fazer uma canja para para receber os visitantes, aí a galinha já foi embora. E assim vai. E a história vai mostrar que muitas pessoas pagaram o preço porque não se importaram com a morte que um deles ia morrer. Que é problema do outro, mas na verdade o problema do outro é meu problema, né? Então o fogo tá aí, tá longe, o pessoal não está se preocupando. Lembra da pandemia, dos vídeos da pandemia que nós recebíamos lá da China? E muitas pessoas recebiam aqueles vídeos achando engraçado, repassava, não se conduía. Daqui a pouco está aqui no Brasil, está na nossa porta. Entendeu? Então, essas coisas acontecem. Então, meu irmão, você tem a obrigação de estar ciente da realidade política que te atinge, da realidade evangélica em geral, se interessar em construir um Brasil, um mundo melhor e uma igreja melhor, uma denominação melhor. Isso você faz se envolvendo, gastando seu tempo com coisas mais produtivas, né? Não só existe tempo para entretenimento, existe tempo para o lazer, há tempo para todas as coisas, né? Nosso povo não tem se impressionado com os fatos, porque tem se colocado a par dos fatos. Não seja assim, minha irmã, não seja assim, meu irmão, se interaja. Se envolver também tem um lado negativo? Tem. Também dói se envolver. Mas a dor é maior se deixar os fatos acontecerem sem fazer nada, ok? A pior atitude é se eximir, é se afastar.
Ok? Então, há um contexto aqui de injustiça, há promessa para quem se esforça para ser justo, não é isso? O texto fala aqui de adultério, o texto fala aqui de prostituição, no versículo 2, no versículo 3 fala de adultério e prostituição. O texto fala que há algo absurdo no versículo 5, de sacrifício de filhos ao deus Moloque, né? Então você vê a decadência aqui do povo. Além de ser idolatria ao deus Moloque é uma das piores idolatrias, de matar, de oferecer um próprio filho, né? No versículo 6, a libação, né? As libações, que era oferta em forma líquida, que era vinho, azeite, não é isso? Que era oferecido a Deus, oferecido a vários deuses, né? As ofertas de manjares. E o pessoal estava vendo isso aí numa boa, né? Aí depois ainda vai reclamar lá no capítulo 58. Versículo 8 fala que nas portas lá, né, tinha os símbolos eróticos com conotações espirituais, né? Porque naquela época existia aquela prática da prostituição cultual, onde as pessoas se prostituíam em forma de culto, né? E o dinheiro da prostituição era patrocinar, era servir para patrocinar os templos, não é isso? E era muito comum desenvolver atos sexuais com culto mesmo, porque, olha só, a natureza, o mundo agrícola, ele precisa de fertilizante. O mundo agrícola é visto como vida, entendeu? Vida. A germinação ali e vida com sexo, eles faziam uma conotação, porque sexo é vida, sexo produz vida. E o mundo agrícola produz vida, porque produz saúde, entendeu? Então, tinha essas conotações, esse envolvimento com agricultura, com fertilidade. Fertilidade era vida, então vamos ser fértil, né? Quem é fértil é abençoado pelos deuses, quem é fértil tem vida, então vamos mostrar essa vida, vamos viver essa vida, entendeu? Então eles envolviam tudo isso aí. Havia orgias, né? Como forma de culto, né? E isso era muito comum entre eles. Versículo 13: quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-lo-ás ao vento. Então, isso já vem sendo denunciado em outros capítulos. Os ídolos de vocês não vão servir para nada, porque teve tempo que Deus deixou eles, né? Querem ir para a lama? Vá para a lama. Aí os ídolos faziam as suas ações para conseguir os adoradores, né? Com certeza tinha cura, com certeza tinha algum tipo de bênção desses ídolos, que Deus deixava, você quer? Vai. Aí chegou um tempo e falou, agora eu não quero. Aí é outro sinal, então não vai acontecer nada agora, porque eu estou determinando, para ele mostrar, quando eu permito, acontece. Se eu não permitir, não acontece nada. Então ele determina que não ia acontecer nada. Aí, a partir do versículo 14, na minha Bíblia Plenitude aqui, tem o título, né? Mensagem de paz para os arrependidos. Então ele denunciava o pecado e também Deus sempre olhava aquele, mesmo que seja um remanescente, mesmo que seja uma turma menor, ele sempre olhava para quem estava fazendo a coisa certa. Viu? Sempre olhava. Então, meu irmão, o mundo pode estar aí morrendo. A realidade pode ser caótica, mas Deus está olhando na sua vida no particular. Deus olha cada igreja, cada denominação, cada vida, cada família. Você é olhado no coletivo e também você é olhado no individual. Ok? É isso que Deus está falando. Olha aqui o versículo 15 interessante, o versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, aleluias. Ele que habita no alto e santo lugar. Mas,
habito também, diz ele, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então ele habita nas alturas, mas eu também habito com o contrito de espírito, o abatido de espírito. É uma coisa interessante. Eu sempre falo que o Salmo, né? Sempre falo isso, né? O coração contrito não desprezará Deus. Então é um Deus de perto, como diz aquela canção, e Deus de longe também. Outro texto a falar sobre isso, né? Claramente ele é Deus de perto, Deus de longe. Ele é imanente, ele é transcendente. Ele é tanto transcendente como imanente, ou seja, transcendente é aquela parte que não dá para conhecer. E imanente é aquilo que eu sempre falo, é a cutícula de Deus. Aí ele deixa de conhecer um pouco da cutícula dele. E é mais do que suficiente conhecer a cutícula dele, né? Então ele nos deixa permitir conhecer um pouquinho dele. Esse pouquinho é como seria, na minha comparação, uma cutícula. Essa é a parte imanente de Deus. Mas a grande parte, né, a parte de baixo ali do iceberg, é a parte transcendente. E se eu falar que a parte que Deus me deixa conhecer é a ponta do iceberg, já estou sendo muito exagerado. Prefiro fazer a comparação com a cutícula. Aí é um pouco mais próxima, né? E a cutícula ainda é exagerado, mas vamos ficar na cutícula mesmo. Então ele é um Deus que grandioso, mas, sabe, ele habita, ele está presente, né? Aí mais uma vez aquela canção que nós já cantamos, né? E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Então, aí mais uma canção aí para nossa devocional, uma sugestão de hino, tá vendo? Ou então aquele outro também, né? És Deus de perto e não de... apesar que aqui tá... Né? Ele fala, e não de longe? És Deus de perto e não de longe? Se fala isso aí, já tá errado, né? Olha que lembrei disso, tá vendo? És Deus de perto e não de longe? Ou também de longe? Se não de longe, já é questionável. Apesar de que, não de longe aqui, não significa, pode significar que não fica só longe. Ele é as duas coisas, né? Ele não fica só longe, ele fica perto. Mas é questionável aí nesse sentido. Então fiquemos com apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, ok? Então esse basicamente é o capítulo 57. E lembrando daquele entendimento muito importante que faz toda a diferença, daquela diferença da idolatria do Velho Testamento para a idolatria do Novo Testamento e para Novo Testamento não, para a idolatria hoje. Uma coisa é a idolatria da Bíblia, a idolatria que a Bíblia relata. Outra coisa é a idolatria hoje. A idolatria hoje está errada, mas ela não é tão ela não é tão drástica, ela não é tão pesada como a idolatria de antigamente. Porque a idolatria que praticamente a Bíblia relata, assim, na sua maior expressão, é uma idolatria substitutiva. Não sei se a palavra está certa, vamos colocar assim, substitutiva, né? Vou até aqui abrir meu computador, ver se tem essa palavra assim, substitutiva, ou seja, é a idolatria que substituía Deus por outro Deus. Substitutiva. Estou escrevendo aqui, ver se tem. Substitutiva. Que é substitutiva. Né? Dicionário online em português. Significado de substitutiva. Substitutiva é o feminino de substitutivo. O mesmo que substituta. Eita. Que pode ser alvo de substituição. Desenvolvido ou produzido para substituir. Que ocupa o lugar de. Tá vendo? É isso mesmo. Então, uma idolatria substitutiva.
substitutiva, não substituitiva, não. Então é isso. Então a idolatria do Velho Testamento era uma idolatria substitutiva. Agora está certo. Substituía Deus. Na idolatria de hoje, Deus não é substituído. Deus continua sendo Deus. Só que os idólatras de hoje acham que Deus tem uns secretários. E esses secretários prestam serviço para ele. É tipo assim, tu vai procurar o presidente, vai procurar o prefeito, primeiro tu fala com o secretário. Só que o véu do tempo se rasgou e Deus tirou o secretário, né? E nós temos acesso diretamente a ele, só que diretamente a ele por meio de Cristo, que na verdade Cristo e ele, eu e o Pai somos um, entendeu? Quando ele fala tirou o secretário humano, né? Quando falamos que tirou o secretário humano, como era o sacerdote, né? Sumo sacerdote. Agora só tenho, entre aspas, né? Eu não posso falar secretário, está errado teologicamente. Não tem mais esse secretário. Agora nós temos acesso direto a Deus, mas é um acesso, quem faz essa ponte é Jesus, ok? Mas chamar ele de secretário também não seria uma boa aplicação. Então você tem acesso direto a Deus. Ora, se você pode ir direto ao prefeito, vai procurar o secretário para quê? Nem precisa. Se você pode ir direto ao presidente, por que tu vai procurar o assessor dele? Nada disso. O presidente te deu acesso direto, ok? Então esse é o capítulo 57. O capítulo 58, depois nós vamos trabalhar um pouco melhor ele, né, em uma de nossas mensagens, em um de nossos estudos, porque ele fala de jejum. Interessante isso aqui, muito interessante. E ele apresenta aqui que jejum ele precisa ser acompanhado de ações humanitárias. Jejum ele precisa ser acompanhado de afastamento de pecado. Entendeu? Porque aquele povo lá antigamente estava fazendo jejum com todas essas práticas aqui do capítulo 57, com injustiça social, fazendo uma porção de pecado e fazendo jejum. Não tem sentido isso. Hoje tem muitas pessoas indo na igreja, participando da ceia do Senhor, participando de culto, participando de tudo, mas em pecado. Não tem sentido isso. Como eu sempre falo, se não há culto na vida, não há vida no culto. Então é muito interessante aqui nós, quando pensarmos em campanha de jejum, você individualmente, quando pensar em jejum, você olhar essas orientações de jejum. Mas tem que tomar cuidado, que parece que a ideia aqui que, se não tomar cuidado, parece que a Bíblia está indo contra jejum. Não. É um jejum que não é acompanhado da essência. Por exemplo, cara, tem sentido você comer aipim sem sal? Complicado, né, cara? Aipim sem sal tem sentido nenhum. Será que alguém consegue comer aipim sem sal? A vida do aipim está no sal. Não é isso? Uma comida sem tempero é horrível. Entendeu? Então seria assim, mal comparando isso. O jejum, ele precisa estar acompanhado de ações sociais em relação ao próximo. Jejum, ele precisa estar acompanhado de mente focada no espiritual. Aí a pessoa faz jejum, deixa de comer, de beber. Aí, mas fica o dia todo na rede social, o dia todo na televisão, brincando. Tem que trabalhar, não tem como fugir. Aí vai trabalhar, aí tá com a mente só no trabalho, a mente totalmente dispersa. Um período de jejum onde a mente não esteja cativa nas questões espirituais, fica muito complicado. Perde-se o foco, perde-se tudo. É o que está dizendo aqui no capítulo 58. E nós esperamos trabalhar um pouco mais essa ideia em um estudo de quarta-feira ou em uma mensagem de domingo, se assim Deus nos permitir. É isso. Capítulo 57 e capítulo 58. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, é de fundamental importância você nos apoiar nesse sentido, porque isso estimula, né? Eu estou até para gravar um vídeo falando por que nós pedimos para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Por que nós pedimos like, comentário? Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas você que está me ouvindo agora, se você não fez, se inscreva em nosso canal aqui embaixo. É só clicar ali, se inscrever, depois dar o seu like e, se quiser, faça seu comentário, ok? Aqui Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus
nos abençoe.